Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Somos Espiritismo, aqui é o Ed Moura e vamos começar essa live especial que é o Dia da Mulher, é o mês de março, né? Vamos comemorar o mês da mulher e hoje vamos receber aqui a Verinha, Vera Souza, que inclusive já está aqui conosco e para não perder mais tempo já vou chamá-la para a gente aqui. Oi Wanda, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado pela presença. Cristo, Edgar Cristo, muito obrigado pela presença também, seja bem-vindo. Oi, Betânia, aprendiz espiritista está aqui conosco. E ela está aqui, Verinha, boa noite. Boa noite, Ed. Que alegria. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você hoje. É toda minha, seja muito bem-vinda aqui no canal Somos Espiritismo. Vamos fazer essa live toda dedicada ao mês da mulher. Vamos só receber mulheres aqui nesse mês, março, e você é a nossa primeira, né? Primeira presença aqui feminina desse mês de março. Que honra, que honra. Estou aqui mandando os convitinhos para as amigas, né? Que elas pediram. Manda para mim. Isso. Tudo bem, Ô, Vera? Tudo Ed, certo? Tudo em paz aí? tá tudo certo, graças a Deus. Agora melhor aqui. E você está Ed, falando de São Paulo. isso, eu estou aqui em uma cidade pequena que fica bem próxima de Ribeirão Preto, que essa cidade chama Luiz Antônio. Ah, Né? Bem sim. pertinho de Ribeirão Preto. Ótimo. Que bom. E olha, vou te falar para você, foi uma alegria muito, muito grande esse convite que você me deu, foi um presente, sabe? De eu poder conhecer um pouquinho da mulher que nós vamos falar hoje. Eu agradeço demais, fiquei muito feliz mesmo. Que maravilha. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para Josélia, para Ju, Soraya está aqui conosco, a Luna Ceissa, a Betânia, nossa grande amiga, Rosângela Matos está aqui com a gente, a Cristina Furlan Dias está aqui conosco também, a Wanda Duarte, já falei, Mocidade Melde está aqui com a gente também. Muito obrigado, gente, sejam muito bem-vindos. É muita honra receber todos vocês aqui e eu vou pedir para a Verinha, para a gente começar bem a nossa live, que é uma live espírita, claro, fazer aquela oração para a gente, aquela prece. Pode ser, Vera? Claro, Ed. Só um minutinho, vou ajeitar aqui, ver se tá bom. Tá bom assim? O som tá bom? Tá tudo bom? Tá ótimo? Então, convido a todos agora que estão aqui conosco, a todos que irão assistir, se sentir à vontade, fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer a oportunidade, Senhor, de mais um dia, de mais uma oportunidade de estarmos aqui. E abençoa, Senhor, o nosso planeta Terra, que está passando por esse período difícil. Abençoa a todos os familiares de todos que estão conosco, mas também, Senhor, e principalmente aqueles que estão passando por dificuldades nos hospitais, estão sentindo saudades de seus entes queridos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos. E especialmente hoje, nós pedimos, Pai, que abençoe todas as grandes mulheres, e as pequenas, e as anônimas, e as conhecidas. E assim, o grande papel que a mulher tem desempenhado aqui na Terra. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que seja, maravilha. Vera, tem muita gente aqui que te conhece, mas tem outras que não te conhece tanto assim. Você poderia falar um pouquinho de você, a sua relação com a doutrina espírita, como começou, você nasceu espírita, você se tornou espírita. Fala um pouco assim do grupo espírita que você frequenta, a sua casa espírita, né, exatamente. Aí, Luiz Antônio, pode ser? Sim, com certeza. Então, eu me chamo Vera Lúcia, moro aqui em Luiz Antônio, né? Há 30 anos já, estou morando aqui, mas eu nasci no estado do Rio de Janeiro.
Em Barra do Piraí, minha cidade lá, Natal. Então, 30 anos que eu estou aqui e participo aqui da casa do Centro Espírita André Luiz. E você até me disse que ia fazer algumas perguntas, Ed. Já é para responder ou você vai fazer, por exemplo? Não, eu queria que você se apresentasse, por favor. Só me apresentar? Isso. Você se tornou Então, espírita quando? Você nasceu espírita? não. Eu nasci numa família católica, né? Fui batizada. Até 14 anos eu sempre participava da coroação da santa da nossa cidade. Mas a minha mãe, de vez em quando, me levava no centro espírita, sabe? Mas não era, na verdade, um centro espírita, era um centro de umbanda, levava para tomar passe, né? Uhum. E uma coisa interessante, que eu me lembro muito bem, que essa idade, eu tinha 8 anos nessa época, quando eu ia lá na casa espírita, e eu me lembro desse pensamento, eu ficava assim, quem será que limpa essa casa espírita? Na verdade, era um templo de Umbanda, né? Eu pensava, quem será que limpa? Quem será que cuida, né? Uhum. E aí, quando eu mudei aqui para Luiz Antônio, é que uma vez, a convite de uma pessoa conhecida, também lá do estado do Rio, né? Eu estava passando por algumas dificuldades e ela me convidou para ir para a casa espírita. E aí, quando ela me convidou, ela disse para mim assim, ô Vera, eu vou te convidar, você conhece o Espiritismo? Eu falei, não conheço nada. Você acredita em Deus? Ela disse para mim. Eu falei, acredito. Você acha que Deus é bom? Eu falei, claro. E é justo? Claro. Então, ela disse assim, olha, então, dos princípios básicos do Espiritismo é a reencarnação. Se Deus é justo, né, como que você explica, por exemplo, um bebezinho que desencarna, no caso, ela, né, não sei se ela usou o termo desencarnar, bem novinho. Eu disse, olha, vai para o céu, né? E aí, e um homem de 100 anos, para onde ele vai? Eu disse, depende, né, da vida que ele fez. E ela falou assim, então, mas será que Deus seria justo, né, com aquele bebê? Se ele não fez o mal, ele também não fez o bem, né, não teve oportunidade de errar. E sabe, Ed, isso é o que me fez ir para o Espiritismo, e até hoje, com tudo que eu já aprendi, mas é uma coisa que me faz permanecer. Foi essa resposta, né, da reencarnação, da bondade de Deus, de que ninguém é privilegiado, ninguém é coitadinho, né? Que aqui nós temos oportunidade de nos melhorarmos, nos redimir. Então, ela me levou para a casa espírita e eu comecei a frequentar desde então. Chegando lá na casa espírita, eu comecei a lembrar de algumas coisas que já acontecia comigo desde a infância, que eu não tinha explicação, né? Como ver alguns vultos, algumas coisas, ouvir. Então, acredito até que desde 8 anos eu já tinha até manifestação mediúnica sem saber que era. Então, através disso, eu comecei a conhecer e a estudar. Comecei a estudar na casa espírita, a frequentar. Então, hoje, né, estou na casa, trabalho. Hoje nós estamos afastados, né? Mas a gente participa de uma reunião mediúnica. A gente participa também da diretoria da casa. Algumas dessas companheiras que estão aí são nossas companheiras lá da casa espírita. Algumas companheiras também que nós encontramos aqui pela pandemia, né, que eu estou vendo. Eu não consigo ver todas aqui, né, nem todos os comentários, mas vi que tem aí. Eu não vou falar o nome de todos, porque eu posso esquecer alguém, né, Ed? Mas até umas conhecidas nossas, né, como a Betânia, a Dani, Soraya, a Rosângela, e Silvia, e a Eliana, e o Cláudio, tantos que estão aqui conosco. Exatamente.
pessoas maravilhosas aí. E você frequenta a Casa Espírita André Luiz e Luiz Antônio desde quando? Desde que ano? Eu mudei para cá em 91. E o que me chamou a atenção para a Casa Espírita foi assim que eu mudei, no ano seguinte, teve a primeira feira do livro espírita aqui. Então, assim, eu fiquei conhecendo. Aí, em 93, eu comecei, a convite dessa amiga, a frequentar. E desde o ano de 93, estou lá participando das atividades. Que legal. Eu vou chamar de Verinha, porque a gente chama você no grupo de Verinha. Fica à vontade. Verinha, não no sentido que é Verinha pequena, não. Verinha muito grande, assim, carinhosa. É uma forma carinhosa de falar. Bem, olha só, eu queria só recuperar algumas informações históricas aqui, que a gente viu que está registrado aí que em 1911, lá nos Estados Unidos, uma fábrica criminosamente pegou incêndio e tinham lá operárias, mulheres que estavam em greve. 130 morreram cremadas. Aí, o primeiro Dia Nacional da Mulher foi comemorado no próprios Estados Unidos em maio de 1908. Aí, em 1945, a Organização das Nações Unidas, a ONU, assinou um primeiro acordo internacional que afirma os princípios de igualdade entre homens e mulheres. Mas somente em 1975 comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. Em 1977, escolheu-se o dia 8 de março e ele ficou reconhecido pela ONU como o Ano Internacional da Mulher. Boa noite, Virgínia. E agora a gente trazendo esses fatos históricos para a doutrina espírita, que também não deixa de ser histórica, né? Porque afinal de 1857 já se falava sobre isso, Allan Kardec. Inclusive foi dica sua, Verinha, muito obrigado, viu? Na questão, no Livro dos Espíritos, na questão 822A, está dizendo assim, ó, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Gente, isso é 1857, muito antes da ONU, daquele trágico evento de 1911, do incêndio da fábrica. Olha o que os espíritos responderam. Eu vou fazer questão de ler tudo. Certo. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par em par com a barbárie. Os gêneros, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. 1857, Livro dos Espíritos, compilado por Allan Kardec. Então, veja só, nós sabemos que o espírito em si, ele não tem gênero, ou seja, não tem sexo, não tem aquela complexidade toda e tal. Agora, existem espíritos que têm tendências masculinas e espíritos que têm tendências femininas por causa das encarnações, as experiências corporais que eles amealham de acordo com várias encarnações. Só que chega um momento em que o espírito que vinha tradicionalmente animando corpos masculinos, ele começa a transitar para animar corpos femininos. E o espírito que também vinha encarnando em corpos femininos, ele vai transitar para também encarnar em corpos masculinos. Por quê? Qual que é a intenção disso? É o quê? É desenvolver competências espirituais, pois no corpo masculino existem competências espirituais que são adquiridas naquela situação. Já no corpo feminino, o espírito vai adquirir outras competências. Então ele precisa, para ser um espírito bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado quer dizer ser feliz e evoluído, claro, ele precisa juntar essas duas competências em si. Então, quando a gente vê um espírito puro, um espírito assim muito elevado mesmo, pode saber, ele já transitou pelos dois gêneros. Então,
Daí a gente vê que o machismo, ele não cabe no espiritismo, não cabe o machismo, jamais. Porque aquele que hoje é machista, ele possivelmente amanhã ele vai poder nascer no corpo de uma mulher. E talvez ele vai ter a felicidade, se eu posso dizer assim, de pagar todo o mal que ele fez, trabalhando enquanto mulher ou talvez passando por uma expiação. Então, Verinho, o que você nos traz para essa noite de hoje tão especial, que é a primeira live do mês de março, mês da mulher? Então, eu gostaria de comentar um pouquinho dessa pergunta que você leu aí, né, da 422. Então, ele fala, que você até já leu, 822. né? 822. Então, ele diz assim, ó, se uma legislação, para ser perfeita e justa, ela deve considerar a igualdade dos direitos entre homem e mulher. Então, como você bem colocou, né, no lançamento desse livro já se falava disso, 1857. E os espíritos respondem, ó, de direito sim, de função não. Né? Então, o que dizer isso? Será que a mulher e o homem têm funções diferentes? Né? Então, e outra coisa, o contexto histórico, né, daquele tempo a hoje já mudou muito, não mudou, Ed? Sim, A sociedade, né, daquele tempo, as mulheres graças a também... Deus. Exatamente, já mudou bastante. Então, ele coloca assim, ó, o homem se ocupe do exterior e a mulher o interior, cada um seguindo sua aptidão. Quando ele fala isso, o que será que ele quer dizer? Como você já, no final, você já disse, a gente reencarna ora como homem, ora como mulher. Por que isso? Para cada um desenvolver o lado. Quando você vem no corpo feminino, você desenvolve mais o quê? A parte afetiva, a parte moral, do amor. E quando vem como homem, você vai desenvolver mais o outro lado. Mas hoje já temos uma igualdade muito grande, né, Ed? Então, aqui, quando ele fala assim, ó, de acordo com a sua função e com sua aptidão. Então, hoje, tem homens que tomam conta da casa, mulheres que vão dirigir caminhões. Se elas têm aptidões, tudo bem. Então, a mesma função que o homem e a mulher pode ocupar é igual. Só tem uma coisa que o homem ainda não pode fazer, né, Ed? O que é? Uma função na Terra aqui, por enquanto. Dar à luz. A maternidade, né? Então, a maternidade ainda é a única função, né, que o homem não pode fazer ainda, né, Ed? Vai, sei lá, vai chegar um dia que quem sabe. E ainda aí, bem, viu? Porque se o homem fosse para o homem parir, igual já diz aí, né? A humanidade já tinha sido extinta há muito tempo. Nossa! Verdade. Então, Ed, é muito interessante a gente observar isso, né? Que conforme a sociedade vai caminhando, né? Então nós vamos também mudando, né? E como você falou, olha como que nós desenvolvemos. Antigamente a mulher não tinha direito a nada. E hoje em dia a participação da mulher é muito grande, né? Então, o tema que você sugeriu, o que é ser uma mulher espírita? Né? Então, o que é ser uma mulher espírita? A nossa casa, Ed, não sei aí onde você frequenta, mas 99% ou 90%, vamos botar 90%, dos participantes são mulheres, das trabalhadoras são mulheres, né? Na nossa casa espírita. O pessoal até brinca, fala lá quem é o centro das mulheres, quem manda são as mulheres. Mas, na verdade, a gente observa que, não sei aonde você frequenta, mas as mulheres, ela tem mais esse lado de buscar, não tem? A maioria? Sim, de tem. Buscar. Então, em todos os templos a gente não vê. Soraya está dizendo assim, ó, 99%. E a Júlia, 96%. Na nossa casa espírita, né? Uhum. Olha, eu estou em Brasília, eu frequento uma casa, que é o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão. Agora, claro, pandemia. Mas, assim, a presença de mulheres lá é muito marcante, sempre foi, tradicionalmente, assim, sabe? É uma coisa que eu sempre vi acontecer. Então, mas, Ed, como nós estamos falando, né, nesse mês, comemorando, né, o trabalho das mulheres,
Então, hoje a gente gostaria de falar um pouquinho de uma grande médium brasileira, que é Ivone Pereira do Amaral, né? E sabe que eu te disse que foi um grande presente, porque eu descobri que ela tem muita coisa em comum, né, comigo. Né? Ela também é do estado do Rio, né? Então ela tem muitas coisas parecidas. Então é o que hoje nós vamos falar um pouquinho dessa grande médium brasileira, né? Que Exato. nasceu em 4 de dezembro de 1900. Ela nasceu no município de Valença. Para quem está aí de Barra do Piraí, do Rio, sabe, né, Soraya? Pertinho lá de Barra do Piraí. Hoje a cidade mudou de nome, onde ela nasceu, se chama Rio das Flores, né? E ela, desde pequena, nasceu num lar muito modesto. Seu pai, ele era negociante, ela era comerciante, mas ele tinha um coração muito generoso. Tão generoso que ele tentou 3 vezes o comércio, né, mas não deu certo, porque ele sempre favorecia os fregueses e acabava tendo prejuízo. Depois ele se tornou funcionário público. Então, ela conta, a Ivone, né, que ela foi criada com muita modéstia, até mesmo pobreza, que conheceu dificuldade de todos os gêneros, e que isso foi um benefício para ela. Né? É muito interessante a gente ver isso, Ed, que grandes espíritos, eles falam isso, né? O próprio Chico Xavier, né, passou por tantas dificuldades, né? Então, Deu uma travada aí, Vera, mas estamos torcendo para você voltar. Bem, enquanto a Vera o sinal dela está ruim, né? Essa noite o tema é o que é ser mulher espírita. Então, as convidadas podem ficar à vontade em falar de si mesmas ou trazer mulheres que elas têm uma certa admiração e tudo mais para falar, desenvolver essa noite. Aqui eu vou ver se a Vera está aqui de volta para a gente já chamá-la. Não, não está, não está. Então vamos esperar a Verinha voltar. Ó, minha esposa está aqui, lindíssima. Vamos esperar enquanto a Vera não volta. Então é isso. Então ela escolheu nessa noite falar para nós sobre Ivone Pereira, que é uma médium brasileira fantástica. Dentre os livros que ela psicografou, tem um que realmente é muito famoso, muito conhecido, que é Memórias de um Suicida, que na verdade é a memória de quem? De Camilo Castelo Branco, um espírito que era muito famoso aqui na Terra. Opa, deixa eu ver aqui. A Vera chegou. Vera. Não, a Vera não chegou ainda. Opa, ela está aqui, ó, Vera Souza. Mandei uma solicitação para ela, vamos chegar. Então, ela psicografou esse livro e ela conhece bem essa realidade dos suicidas. Talvez, acho que a Vera vai falar aqui para a gente sobre isso. A Vera tinha me falado que a internet lá na região dela, onde ela mora, não está muito boa. Então, assim, ela deve estar, talvez até trocando dispositivo, não sei, para usar dados móveis para entrar. Opa, ela aí de novo. Que bom que você está de volta! olá, oi Ed, hoje a minha internet está caindo e ela caiu, mas os dados móveis não segurou e voltou agora. Uhum, Eu tranquilo, sem até problema. falei, né? O problema não é cair, o E problema é aí, não se levantar. verdade. E aí, aonde você estava? Quando eu saí, o que você estava comentando aí? Não, eu falei sobre assim, que cada convidada pode falar de si mesma, ou então trazer uma mulher espírita que, assim, que seja de admiração e tudo mais. Você falando que você nos trouxe Ivone Pereira, e falei que dentre os livros que ela psicografou, um bem famoso é Memórias de um Suicida. E assim, eu estava falando que você vai trazer novidades também, né? Mas assim, fique à vontade, vai no Tá seu certo. tempo.
Com certeza, vamos ver, vamos lá. Então, a gente estava falando dela, as dificuldades que ela passou, que ela enfrentou. E que isso deu para ela fortaleceu depois no próprio trabalho, né, dela, da conquista da humildade, né, e com essas dificuldades ela pôde aprender bastante. E a gente disse, né, que vários médios, né, assim, passaram por isso, né, e que muitas vezes a dificuldade enfrentada fortalece, não fortalece? Pessoa que passa pela dificuldade, né? Muito. Eu não sou grande médium, sou bem pequena, mas também é um ponto em comum que eu tenho com ela. Então, eu estava vendo toda a biografia dela, eu falei, gente, é muito parecido. Assim, achei uma pessoa, uma alma afim, né? Também passei eu por muitas das minhas dificuldades, muito grandes, financeiras e tudo mais, mas isso só me fortaleceu, sabe? Hoje eu aprendi a agradecer a Deus por essas dificuldades, porque me tornaram um pouco mais fortes, né? Mas claro que eu não me comparo com ela, eu só estou colocando que eu descobri muitas coisas em comuns, né? E ela, então, em um dos livros, que nós já vamos falar todos, que ela escreveu, ela refere-se ao hábito dos pais de fazer a caridade. Eles ajudavam muito, né? Então, na casa dela, ela conta que o pai abrigava até mendigos, e às vezes por vários ficava hospedado e alimentava. Então, era assim a vida dela, né? E ela aprendeu com o pai, com a mãe, desde cedo, né? Essa parte da caridade. E ela, por ela ter essa vida muito difícil, ela também foi uma menina que desde pequena ela já via, ouvia os espíritos. Então ela ficou morando com seus avós, porque a mãe, né, que tinha 6 filhos, né, e pequenos, né, ela foi a primeira, e acima a mãe já tinha um filho, né, eram 7, total de 7, um filho que era do primeiro casamento, então ela ficou morando até os 10 anos com os pais, né? Depois, aos 10 anos, ela volta e vai morar com os pais nos Estados Unidos. Então, ela também teve bem pouca instrução. Ela só estudou o primário. E diz, né, numa biografia dela, que muitas pessoas pensam que ela era professora, mas ela não era, mas que isso era uma vocação que ela trazia desde pequena, né, que ela sempre quis, mas não tinha condições, então ela acabava estudando sozinha. E com 12 anos de idade, ela já escrevia, ela gostava muito de literatura, e ela escrevia, que depois ela foi chamar, depois que ela foi ver que já era uma psicografia, que ela escrevia tão rápido que já era uma psicografia, né? Então, muito interessante. Então, assim, a vida dela sempre foi, assim, cheia de fenômenos. A Ivone Pereira nasceu no lar espírita. O pai dela diz que, embora não muito praticante, mas já tinha conhecimento da doutrina antes dela nascer. E que, desde pequeno, o pai já reunia os filhos para fazer uma reunião do Evangelho no lar. Então, o pai sempre levou os filhos para a doutrina espírita. Que coisa boa também da gente ver, né, Ed? Que é quando os pais já têm uma religião e levam os filhos e faz esse evangelho no lar. Então, semanalmente, ele se reunia com os filhos, né? E a Ivone, né, ela disse que ela, mesmo sendo no lar espírita, ela fez, né, participou da igreja, fez o catecismo, apesar que ela nunca sentia afinidade, mas ela acabou estudando. Mas ela falou que respeitava demais todas as religiões, né? Com 12 anos de idade, ela recebeu um presente muito valioso do seu pai.
que foi o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que ela disse que estudou para o resto da sua vida, e eram seus livros preferidos. Assim como o Livro dos Médiuns, e ela disse que também todas as obras. Mas ela falou que ela gostava demais, né, de ler, e várias coisas, né? Mas a obra, né, que são os 5 livros da doutrina espírita, eram os preferidos. Com 13 anos de idade, ela já começou a participar de reuniões mediúnicas, bem novinha, né? E ela acabou ali naquelas reuniões, ela ficava encantada, porque ela via os espíritos já, né, naquela época. E um que ela via demais era Bezerra de Menezes. E que Bezerra de Menezes tinha muita afinidade com ela. Então, essa afinidade, ela foi uma vez em contato com o Chico, né? Disse que o Chico falou para ela: Bezerra de Menezes é um espírito muito familiar seu, né? Aí ela fala: oh, Chico, não fala isso, senão eu vou ficar vaidosa, né? Diz que ela era muito modesta. E aí Chico fala, aí ele fala, ele foi seu pai, uma encarnação bem lá atrás. Então ela tinha muita afinidade com Bezerra de Menezes. E Vera, eu queria mandar um afetuoso abraço aqui para o Hélio, divulgando o Espiritismo que entrou. O Louren, nosso querido amigo Marcos Lourenço está aqui. A Soraya já tinha falado, a Betânia também. O Cristiano Giareta está aqui conosco. A Virgínia já tinha mandado um abraço para ela, mando de novo, porque ela merece. Muitos abraços. Jaime Silva Sanches está aqui com a gente também. A Babi, do Ser Espírita, está aqui conosco. Felipe, do canal Médium Iniciante, que é lá de Ubajara, Ceará. Estão todos aqui com a gente. Fábio, gente, muito obrigado. O Eugênio esteve, mas já foi fazer a live dele e saiu. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eles estão falando que eu comprei uma camisa nova, velhinha, só para te receber aqui no canal. Olha só, uma camisa rosa. Olha que beleza. E eu vou falar para você, sim, claro, por que não? Por que não? Merece sim. E é isso. Que bom, Ed. Aí Sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos aí que estão conosco. Obrigado pela recepção. Então, Ed, um fato bem conhecido dela, né? Como que a mediunidade entrou na vida dela? Com 29 dias, né, de nascida, essa história eu acho que a maioria deve conhecer, né? Você também com certeza conhece. Com 29 dias de nascido, Ivone Pereira é dada como morta. Né? Ela estava, então, com todas as aparências, naquela época não tinha muitos médicos, muitos tratamentos igual tem hoje, se velava em casa, né? Então, ela ficou 6 horas nesse estado de catalepsia, né? A catalepsia é um fenômeno que vai paralisando, né? Partes, até paralisar tudo e pode até chegar à decomposição. Fenômeno aqui estudado também, a Júlia está dizendo que eu já contei essa história lá na mocidade. Então, ela ficou, a mãe foi dada como morta, 6 horas, e a mãe já tinha colocado a roupinha, porque naquela época se colocava uma roupinha especial, uma coroa de flores, né, que era considerado um anjinho, e aí ela estava já toda preparada. E a mãe pede, então, a Maria Santíssima e faz uma oração. E quando ela faz essa oração, ela, intuitivamente, ela aplica o passo, ela encosta na menina e pede que se ela tivesse viva, que ela não acreditava que ela estava morta, que se ela tivesse viva, que desse um sinal. Mas se não fosse do caso, que ela pudesse se conformar. E na hora que a mãe acaba de fazer essa prece para Maria, a menina diz que tinha uma rosinha espetando a cabeça e ela começa a chorar e volta à vida. Foi um fenômeno, né, que ocorreu com 29 dias de nascida, né? Então, para você ver que ela tinha aos 4 anos, ela já via e falava com os espíritos. Né? Ela via especialmente 2 espíritos, um que era o Charles, que era o seu pai numa outra existência, e Roberto de Camejo,
eu não sei falar, de Canalejas, Canaletas. E ele era também um espírito muito querido. E ela via já desde muito novinho. Aos 8 anos de idade, ela também teve outro fenômeno, né, de desdobramento, né? Então, disse que ela estava, né, em casa e ela viu o espírito de Bezerra de Menezes, que sempre acompanhava, convidando ela para ir, né, e que ele ia junto, e ela foi no local e viu espíritos sofredores, né, lá, e conversou. Bezerra ia falando para ela, mentalmente ela ia falando para os espíritos, né? Então aí ela conseguiu acalmar e socorrer aqueles irmãozinhos que estavam lá no plano espiritual. E o interessante é que os espíritos não viam Bezerra de Menezes, via ela, via e ouvia. Então esse fenômeno de desdobramento ocorreu durante sua vida toda. E a maioria dos livros dela foi assim que ela... Foi através do desdobramento, né, que ela... Porque ela ia lá, via tudo e vinha e depois colocava em contos e livros. Muitos livros contam a própria história dela, né? E como você já falou aí, né? Um dos livros mais importantes da obra dela foi o livro Memórias do Suicida. E ela já tinha sido suicida em vidas anteriores. Então, ela veio com o quê? Com resgate. Daí a gente vê que médium, né, Ed, não é um privilégio, que, né? Porque muitas pessoas perguntam, a mediunidade é um privilégio da pessoa? Não, né? Na verdade, o que você fala sobre isso? Não, assim, eu acho interessante que quebra um paradigma que nós temos, que a pessoa que cometeu o suicídio vai reencarnar com algum problema físico muito grave, porque causou deformidade ao corpo espírito, então isso maculou o perispírito, né, o corpo espiritual, então ela tem que reencarnar com esse problema para essa mácula, esse problema sair do perispírito e ser devolvido para a matéria, para a carne, né? E a gente vê que não é bem assim. Ivone Pereira, por exemplo, ela nasceu, ela gozava de todas as suas faculdades, físicas e mentais, né? Claro. Mas ela nasceu com esse dom, essa mediunidade bem aflorada mesmo, que já desde muito jovenzinha ela já vinha, né, manifestando, desenvolvendo, como você mesma está dizendo aí, nessa narrativa muito boa sobre a biografia dessa mulher maravilhosa. Aí o que acontece? Porque ela veio com o sacerdócio da mediunidade, ou seja, para trabalhar mediunicamente. Então a gente vê que não é bem assim, porque a pessoa foi suicida, ela vai... Não, a gente não pode ficar nesses determinismos, nessas coisas assim, que até afasta a gente um pouco do sentimento, me faltam as palavras. Não é Da isso alteridade, mesmo. quando a gente, né, se coloca no lugar do outro. Então a gente vê que a gente pode pagar as nossas dívidas de vidas passadas, a gente pode lavar com 2 tipos de líquido, ou as lágrimas, ou então com o suor. Lágrimas, sofrimento. Suor é o trabalho. Ivone Pereira está aí, trabalhadora e tudo mais. Olha só, e que trabalho maravilhoso que ela fez, não é? Isso ajudou demais a gente. Esse livro Memórias de um Suicida, poxa, imagina quantos suicídios. É porque a gente não tem dados, estatísticas, essas coisas, mas quantos suicídios foram impedidos por causa do lançamento desse livro? Verdade, né? Olha, isso você falou uma extrema importância, Ed. Então, a mediunidade, né, você vê, a pessoa ela veio resgatar débitos, auxiliando esses irmãozinhos, né? Então, ela disse que ela fala que ela sempre se deu muito bem. O trabalho que ela se dava melhor era com os obsessores e os suicidas. E, inclusive, conta que ela lia, né? Naquela época tinha os obituários nos jornais, né? Então, ela lia todos os nomes dos suicidas e ela orava por eles em casa. Ela orava pelos suicidas. Né? Muito interessante. Só um detalhe. Essa atividade. Não, porque tem muita gente assim, tem muita gente jovem aí acompanhando a gente, obituário. É porque quando tinha jornal físico, aquele jornal no papel,
Era publicado notinhas lá assim, das pessoas que faleceram. E em alguns casos vinha a descrição da causa mortis. Então, esse é o obituário que a Verinha está se referindo para nós, né? Hoje em dia não tem tanto mais jornal físico, né? Tem, mas é pouco, né? Só esse parêntese. Verdade. Então, olha o trabalho que ela fazia. Assim, o Ed, são tantas coisas que a gente só pode dar uma pincelada e que deixar para o pessoal buscar conhecer. Eu vou falar para você, confesso que eu vou mergulhar mais a fundo e estudar mais. Porque quando eu comecei a ler, eu já conhecia alguma coisa, né? Eu falei, gente, que presente que o Ed me deu, tão grande, né? Que Deus está conhecendo e tantas coisas que eu tive, tanta afinidade, assim, me senti tão bem, né? Então foi... A Betânia está dizendo aí, ó, obrigada, Ed, eu sou jovem. Ai, Betânia. Pois é, a Betânia nem parece que é mãe. É tão jovem. Então, nesse desdobramento que ela tinha, então ela era já um tipo de mediunidade, né, de desdobramento. Ela também ela usava a psicografia, né? Ela psicografou vários livros. Ela também foi receitista, né? Ela era assistida por grandes entidades de médicos, né? E como um deles, o Bezerra de Menezes, o Bittencourt Sampaio e outros espíritos que assessoravam ela. Ela também aplicava passe, trabalhou muito tempo como passista, também foi médium de psicofonia, né? Também foi médium de efeitos físicos, né? Então diz, né, que por orientação, e ela não gostava muito dessa parte da materialização, e por orientação dos próprios espíritos, inclusive Bezerra de Menezes, ela não se dedicou muito, sabe? Mas conta que quando ela assim, tinha alguns fenômenos, né, de materializações que ocorria espontaneamente, sem ela querer provocar, né? Então ela fala, mas que cultivou todas as faculdades com muito amor, com muito estudo, aí, o Ed, demonstrando o que ali pra gente? A disciplina, o estudo, né, que ela tinha, o desprendimento dos bens materiais, até porque ela também disse que tinha a dificuldade era muito grande. Lembrei agora da nossa amiga, que eu não vou falar o nome, que ela brinca, né? Verinha, na próxima, como que a gente vai querer ter mais dinheiro, porque a pobreza está difícil. Então, aí eu até brinco, mas a riqueza é uma prova muito mais difícil, né? Então, ela fala que ela tinha uma vida muito difícil e que ela foi muito boa para ela. Ela passou por vários lugares. Um dos lugares onde ela teve muitas orientações foi o centro de Barra Mansa. Barra Mansa também é muito pertinho lá, conhecido nosso de Barra do Piraí. Ela também trabalhou em vários centros lá, por exemplo, de Barra do Piraí, que é um centro bem conhecido, que a gente, né, o Grêmio de Beneficente Espírita lá de Barra do Piraí. Então, vários lugares ela trabalhou. Ela também trabalhou no trabalho de cura, como a gente falou, né, através dos passes e do receituário. Né? Então, um outro ponto em comum, né? Lá da nossa cidade. Ela não nasceu em Barra do Piraí, mas morou lá e trabalhou lá por um bom tempo. Ela também trabalhou lá com Chico Xavier, né? Ela também trabalhou no centro. Então, ela disse que ela era muito tímida, não gostava muito de fotos, e tem poucas fotos dela, né? Bem poucas fotos, e ela sabe, não gostava de homenagem, sabe, quando alguém queria elogiar, homenagear, ela saía, se esquivava. Mas ela teve, assim, um trabalho com o Chico na casa espírita, inclusive em reuniões mediúnicas. Ela participou de muitas reuniões mediúnicas com o Chico Xavier. E
ela começa, então, como você já colocou, ela trouxe, né, esse livro, Memória do Suicida, ela começou a psicografia dela em 1926, ela começou a escrever. Só que ela diz que a primeira vez que ela deixou esses livros guardados, que ela foi na Federação Espírita levar o livro, né, para ser editado, lá o que era então presidente na época, lá falou para ela, não, 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 minha filha, aqui só entra livro do Chico Xavier. E aí ela, muito humilde, vou embora, voltou para casa, com aquele monte de papel escrito à mão, né? E ela pegou, chegou em casa e falou, acho que eu vou queimar tudo isso, porque a situação era tão difícil que ela não tinha nem local muito adequado para guardar tudo aquilo. E disse que quando ela ia queimar, aparece uma mão materializada, azulada, e ela vem na mente, não, não queime isso, guarde. E ela guardou. Aí ela depois novamente voltou, depois de muitos anos, ela voltou na Federação Espírita já no ano de 54. E lá chegando lá, ele falou, não, muito bem, a gente aceita assim. Só que tem uma coisa, você tem que trazer esse livro datilografado. E aí ela voltou para casa, como ela tinha uma situação muito difícil, ela não tinha uma máquina para datilografar. Datilografar, né, Ed, para traduzir para os novinhos. Para Betânia, que ela não sabe o que é isso. Então, aí ela ganha uma máquina, né, de um primo dela, e ela, Só então, consegue datilografar. Para os jovens e para a Betânia que está aqui presente, a máquina de datilografia é como se fosse uma impressora wireless. Uma impressora wireless. Você vai digitando e ela já vai imprimindo. É. Só que tem uma coisa, não tem jeito de voltar e apagar, nem dar Ctrl+C e Ctrl+V, né? Não, não tem. E aí, Ed, então ela traz esse livro depois, ela consegue de 30 anos depois de escrito, esse livro ficou guardado 30 anos, é que ele sai a público. E um livro, assim, muito importante, né? Muito, muito, muito importante, que auxiliou e auxilia muita gente ainda. E que precisava até ser mais divulgado, né, Ed? Porque eu não sei, mas eu percebi que, assim, teve uma época que ele era bastante divulgado, hoje a gente vê ele pouco comentado, né? Nas feiras e tudo mais, né? Eu acho que realmente esse livro ele tem assim uma importância cabal mesmo para não só para o espiritismo, mas para toda a humanidade, porque lá são relatos de alguém que vivenciou isso aí, que foi Camilo Castelo Branco, que a gente sabe da biografia dele que ele cometeu o suicídio, ele voltou para o mundo espiritual por essa prática. Quero mandar um abraço aqui afetuoso para minha amiga Priscila Bitarello, do Cefac Oração, é uma pessoa maravilhosa. Então, aí o que acontece? Esse espírito de Camilo Castelo Branco ele foi trazido e Ivone Pereira tomou contato com ele e ela sentiu toda aquela agonia dele e tudo mais. E foi feita a psicografia. E realmente, assim, é de lá que surgiu palavras como, por exemplo, que hoje em dia até as pessoas mais jovens brincam muito com essa palavra, chamada Vale dos Suicidas. Aí começaram a falar Vale dos Tatuados, Vale dos Chocólatras, Vale dos Reclamões, aí começam essas coisas. Mas vem dessa origem, Vale dos Suicidas vem desse lugar, que é realmente uma zona lá no umbral, muito triste, que tem uma densidade muito pesada e que de vez em quando cai até chuva ácida lá. Por quê? Porque as vibrações são tão grandes que elas precipitam e faz aquele fenômeno da chuva. Então acontece isso lá nesse vale. Então é algo assim difícil. E também foi de lá que surgiu também você me corrija se eu estiver falando besteira, viu, Verinha? Os missionários de Maria, os obreiros de Maria, eu esqueci o nome que se dá, são aqueles espíritos que vão lá tentar resgatar os suicidas e, claro, né, como o livre-arbítrio é muito respeitado, então eles esperam terem condições para poderem ser resgatados. Então eu acho que a gente poderia organizar até seminários para falar sobre esse livro, para sua divulgação. Realmente, eu concordo com você.
Verdade, Ed. Ó, você quer ler alguns comentários aí, Ed? Você costuma ler ou não? Sim, costumo. O Hélio, que divulgando o Espiritismo, está falando. Eu tenho o audiolivro, né, de Memórias de um Suicida no YouTube. É o livro narrado no YouTube. Isso é interessante. Quem gosta de fazer caminhada e escutar um livro, né, vale a pena. Deixa eu ver. Para os jovens, para a Betânia foi. Ah, tá. É a Betânia fazendo brincadeira aqui com a gente e tal. É, aqui tem comentários assim já de coisas que a gente já falou, né? Que é muitos exemplos para nós, né? Exerceu a humildade e entregou-se ao trabalho mediúnico com amor, respeito ao que Deus lhe deu. A Virgínia, ela infelizmente teve que sair, mas ela deixou esse comentário maravilhoso aqui para a gente. Enfim, é isso. Eu vi que a Ana Simon até falou que ela foi suicida por 3 vezes. Isso mesmo, Ana. A Ana também estudou né, a Ivone foi por 3 reencarnações, ela foi suicida, né? Aí, ó, Filhos de Maria, a Vandinha tá falando, ó. Olha lá, Isso. o Eugênio Legionário de Maria, o O Eugênio Lourenço, não, Legionário de Lourenço, Maria, exato. Lourenço tem trabalhado Isso, bastante esse tema, né? Toda isso. às 11 horas, nos dias ímpares, né, ele faz uma live para falar sobre suicídio, um tema tão importante. Muito bom. Soraya, o pai da Soraya falou alguma coisa aí, né? A primeira manifestação de amor. Dá um abraço para o pai da Soraya, seu José, que está aí nos assistindo. Então, Ed, mas que eu trouxe aqui, e depois ela tem 12 livros, né? 12 livros aqui, Na Tela do Infinito, Amor e Ódio, Tragédia de Santa Maria, Ressurreição e Vida, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, O Drama da Betânia, Dramas da Obsessão, Leila, a Filha de Charles, e alguns artigos também que ela escreveu. Então, deixo aqui, assim, a biografia dessa mulher maravilhosa, que ela, assim, por ela ser tão modesta, ela não tem muitas fotos, e o trabalho dela é muito, muito grande, né? O próprio André Luiz já escreveu, né, falando dessa importância desse trabalho dela. Porque ela, por ser suicida, ela tinha essa condição de escrever esse livro, de receber esse livro, né? Então, um livro tão importante, tantos outros, que conta a vida dela. Muitos desse livro é relato das vidas passadas, né? Que ela teve. Então, assim, eu realmente me identifiquei bastante. Uma curiosidade que eu estava lendo até, vários livros que ela sempre gostou de ler, que não eram livros espíritas, né? Um deles que ela gostou muito foi Robson Crusoe, e eu falei, nossa, eu também amei esse livro quando eu comecei a ler. Eu falei, gente, como eu tenho tanta coisa em comum com a Ivone. Vou estudar mais, vou ler mais, já li esse livro há mais tempo, preciso reler. Muitas coisas que a gente lê, depois tem que reler, né, Ed? Porque Exatamente, agora a claro. gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente vai ver com outros olhos, né? Então, o Exatamente. movimento brasileiro, o movimento espírita brasileiro, né? Não, as mulheres hoje estão aí nas casas como presidente, como médios, palestrantes. Então, a gente hoje está vendo, porque até um tempo atrás, talvez o pai da Soraya, os mais que já eram espíritas, a maioria era homem, né, que exercia a função administrativa até na casa espírita, né, palestrantes e tudo mais, né. Então, realmente, não que a gente está querendo dizer que a mulher não é mais nem menos, né, Ed? Não. O fato é que, graças a Deus, né, a sociedade vai se transformando e aquele homem que era o brutamontes de antes, ele começa a ficar mais manso, né? E também a mulher, que era aquele ser assim, mais dedicado mesmo a ficar só nas tarefas domésticas, começa também a se ver assim, obrigada a ir para a luta também. Né? Então, várias transformações aconteceram na sociedade.
Eu sei que a Segunda Guerra Mundial foi brutal, foi horrível, assim, muitas pessoas perderam a esperança por causa dos horrores da guerra, mas como nos ensina as Sagradas Escrituras, em tudo dai graças, a gente viu que quando os homens estavam lá na peleja, lá na briga, lá, quem saía para ir para as fábricas, para trabalhar, para trazer o sustento para a família, eram as mulheres. Então, foi nesse sentido que a mulher se emancipou e tudo mais. E, embora há setores que critiquem isso, isso é muito salutar. Inclusive, nós lemos aqui no início a questão 822, do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, que o homem e a mulher têm que ter condições sociais e legais assim, igualitárias. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, fala todos são iguais perante a lei. Só que claro, para ter essa equidade, são respeitadas certas diferenças biológicas e naturais. A gente sabe que a composição física da mulher não é tanto assim como a do homem. Se bem que hoje em dia isso muda bastante mesmo. A gente vê por aí nos esportes, nos trabalhos, assim. Hoje em dia existe muita mulher que dirige aqueles veículos truncados, assim, aquelas carretas truncadas assim, de duas composições. A gente vê mulheres cada vez mais assumindo papéis de liderança e protagonismo nas empresas, nos órgãos públicos e assim. E foi esses dias que, acho que nos anos 80, que foi eleita a primeira senadora do Brasil. E assim, na verdade, ela foi eleita como suplente. Então, ela assumiu. Eu lembro ela fazendo a palestra, quando ela assumiu, lá no Congresso Nacional, não tinha banheiro para mulher. Era só banheiro masculino, então eles tiveram que improvisar um banheiro feminino, porque não tinha banheiro para parlamentar feminina. E hoje em dia a gente vê aí que as mulheres têm tomado muita parte assim, né, nos poderes, tanto o legislativo, o judiciário e no poder executivo. Já tivemos presidenta mulher, e as coisas vão mudando. E assim, esperamos, desejamos mesmo que isso continue, porque isso é um avanço da sociedade. Embora alguns países ainda tenham essa coisa retrógrada, nós esperamos que o mundo vai passar a ser uma condição de regeneração, e essa regeneração é homem e mulher, pare e pare. Tem que ser. Verinha, infelizmente, nosso tempo já está se esvaindo. É muito bom ter você aqui conosco. Eu queria que você tecesse as suas considerações finais aqui da live, por favor. Olha, para a gente encerrar, eu vou voltar lá na pergunta que a gente iniciou num trechinho. Ó. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Então, na verdade, é o progresso, né, da civilização que nós estamos vendo. Então, eu gostaria assim, de agradecer demais você por essa homenagem que você está fazendo às mulheres espíritas. Sei que vem muitas convidadas que vão falar de grandes mulheres também espíritas. Gratidão. E eu só tenho a agradecer, viu? Agradecer a todos os amigos que estiveram aqui conosco, a Deus, a oportunidade, e peço que Jesus me abençoe para que eu possa aproveitar essa reencarnação da melhor maneira possível. A gente sabe os nossos erros do passado, a gente sabe também que teve e está aqui hoje para aprender e progredir. Obrigada. É isso aí. Eu que agradeço. Eu queria pedir para todo mundo que está presente aqui ainda para dar uma chuva de corações aí para a Verinha, por favor. Clica no coração aí, vai apertando uma chuva de corações, o nosso carinho para ela. Gente, obrigada. Muito obrigado. Eu queria pedir para que quem ainda não segue, vai lá e segue o perfil @VeraLC Souza com Z 5, né? VeraLC Souza com Z 5. VeraLC Souza 5. Vai lá, segue, dá uma força para ela no conteúdo. E quem puder também, por gentileza. Aí segue o Ed também, ó. Os amigos que ainda não seguem. Eu ia pedir também, quem não segue ainda, por gentileza, segue o canal Somos _ Espiritismo, porque quando você segue, dá esse apoio pra gente, o canal cresce e ele chega a mais pessoas, não é? E assim acontece. E também eu queria dizer que nós estamos presentes no YouTube, Somos _ Espiritismo, tem vários conteúdos lá para poder maratonar sobre a doutrina espírita, conteúdos com humor, conteúdos mais assim, sóbrios,
palestras e tudo mais. Tem lá no canal Somos Underline Espiritismo do YouTube. E no Facebook também, Somos Espiritismo, tem uma página lá. Quem puder, curta a página, se inscreva no YouTube, Somos Espiritismo, e aqui no Instagram também. Essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo e também vai ser gravada lá no YouTube. Quem tiver dificuldade para chegar ou querer ver de novo, manda uma mensagem para mim que eu encaminho o link para quem quiser rever essa live e tudo mais, certo? Então é isso. Eu vou agora, viu, Vera, pedir para que você e todos os nossos colegas que estão, nossos amigos que estão aqui conosco, que se sentirem à vontade, fechar os olhos e assim respirar lento e profundamente, nesse tom de agradecimento, de muita gratidão à divindade maior, que é nosso Pai, Deus de amor, justiça, a Jesus, a Maria, Maria de Nazaré, Grande Maria, Ivone Pereira, agradecer por Anália Franco, Santa Dulce dos Pobres, nossa querida irmã Dulce, esses espíritos que nos inspiram. Agradecidos somos por essa primeira live no mês de março, uma live especial, que é a presença das mulheres, em que o canal Somos Espiritismo é um lugar de fala dessas mulheres maravilhosas, como a Vera e as que estarão aqui conosco. Nós devemos muito respeito, pois as mulheres, porque nós nascemos de mulher. Os primeiros cuidados, os primeiros carinhos, sempre são dados para nós pelas nossas mães. Então, é por isso que devemos tanto devotamento a esse ser feminino chamado mulher. Graças a Deus que estamos juntos. E assim, agradecer a todos que estiveram presentes nessa live, agradecer a Vera pelas suas palavras, pelo seu tempo, que Deus continue abençoando a vida dela e de toda a sua família. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, que assim seja. E sexta-feira, Vera, vai ter aqui a Betânia, viu? Aprendiz Espiritista. Sexta-feira, 19 horas, a Betânia vai vir aqui falar o que é ser uma mulher espírita, na opinião dela. Tá certo? Eu conto com a presença de todos. Estaremos juntos. Um abraço. Tchau. Aí, como eu falei, infelizmente vou ter que encerrar. Agradeço a todos que participaram, estiveram aqui conosco. Essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo. Tá bom? Tchau. Gratidão. Tchau.